A nossa entrevistada de hoje é a jornalista, dramaturga, diretora de ópera, Vivian Lando. A Vivian tem uma coluna na Folha de São Paulo sobre bichos e me chamou a atenção algumas histórias de gatos que ela escreveu na Folha de São Paulo. Vivian, você tem paixão pelos gatos, pelos bichos, como eu? Eu tenho paixão pelos bichos. Sim. Os gatos, claro, são super especiais, né? Mas eu adoro cachorro, adoro bichos, feras, assim, selvagens. As panteras, os felinos. É bom a gente observar no gato essa sua ancestralidade ou esse processo evolutivo do felino para o gato. E como surgiu a ideia de escrever essa coluna sobre esse assunto, especificamente? Então, eu sempre senti muita falta nos jornais, nas revistas que falassem de bichos, porque normalmente noticiam uma coisa ou outra, tipo, nasceu a girafinha no zoológico, etc., né? Como foi semana passada. Mas eu não vejo, assim, um pensamento sobre os bichos. E, ultimamente, eu acho que o ser humano está realmente exagerando e ocupando um espaço que não lhe cabe, que está empurrando os bichos para esse escanteio. É quase vivendo uma outra extinção do planeta, pelas mãos do próprio homem. Então. E eu achei que estava na hora de começar a defendê-los um pouco. Eu prometi à Folha que eu não seria muito militante, mas acaba que eu sou, porque eu morro de pena, de angústia quando eu vejo assim, o jeito que eles são tratados de modo geral. Não é só o animal que é caçado, é o animal que está no apartamento. Enfim, eu acho que a gente trata eles muito mal. Agora mesmo houve uma reportagem na Folha de São Paulo sobre bichos, cães principalmente, que são abandonados ali na USP, tornando-se um verdadeiro problema para a administração de lá. E eu lembro quando eu estudava, muitas vezes deixavam comida, ração, algumas pessoas já sabiam que ia acontecer isso. Você sabe que eu vi no primeiro dia de férias esse ano, eu estava na rodovia Ayrton Senna, e de repente no meio da ilha da rodovia, com aquele monte de carros em volta, tinha um pastor alemão, tipo jovem, assim, devia ter uns 2, 3 anos, correndo desesperadamente de um lado para o outro, como se ele tivesse sido abandonado. Um carro abriu a porta e falou: tchau, fica aí que a gente vai para a praia, sabe? Alguma coisa assim. É muito cruel. E daí foi interessante, porque eu fiquei desesperada, claro, não sabia o que fazer, eu não conseguia parar nem de um lado nem do outro, porque parar na ilha da Ayrton Senna é impossível, com muito trânsito. Eu liguei para a administração da estrada, curiosamente já tinha umas 20 pessoas que tinham ligado, e eles já estavam a caminho, mandaram uma equipe para salvar o cachorro. Então eu fiquei contente, falei: pelo menos alguém está olhando o que está acontecendo. Você falando, lembrei de um conto da Clarice Lispector, de um cachorro abandonado chamado José. Aí ela ironiza um cachorro que tem um nome de pessoa, e é o crime do professor de matemática, o nome desse conto. E esse professor diz: eu jamais vou ser preso, mas eu cometi um crime. Na consciência, ele sabia que o abandono daquele animal era um crime. E qual o viés que você dá para suas crônicas? De cotidiano, de relação afetiva, amorosa com o animal, ou uma bandeira de militância, por exemplo, vegetarianismo? Quais seriam os vieses dessas suas crônicas? Olha, eles me dão muita liberdade. Então, assim, cada coluna minha vai mais para um lado. Teve a historinha dos gatos, que era mais uma crônica, que era tudo verdade, mas enfim, era mais uma crônica. A história da Constance. Da Constance, que ficou famosa. A Constance fez sucesso no jornal. E tem dias que eu faço uma coisa mais objetiva, tipo que vai sair amanhã, que é sobre pulgas e o problema com as pulgas, etc., que é uma coisa bem cotidiana, assim, né? Tem muita pulga em São Paulo, hein? Esse ano parece que tem muita pulga, assim, mais do que o normal. Deve ser o clima. Deve ser desequilíbrio total, ecológico, né? Então, eles realmente me deram muita liberdade nesse sentido. E eu tô assim, parece que eu tenho que escrever uns 20 anos sobre isso, porque eu tenho tantas ideias sobre bichos, eu penso tanto neles, eu falo tanto sobre eles, que foi bom que eu comecei a escrever, meus amigos pararam de ficar reclamando que eu só falo de bichos. Né? Aí tornou-se realmente um ofício falar deles. E quanto ao vegetarianismo, o que você acha disso?
Olha, eu vou até fazer uma resenha sobre um livro que chama Comer Animais, que acabou de sair, do Safran Foer, que é aquele autor de Tudo Se Ilumina, que parece que ele fez uma pesquisa nos matadouros americanos, como é que a carne é feita, cortada, morta, etc. Eu particularmente sou vegetariana, mas há muito tempo eu nunca gostei de carne. Assim, desde pequenininha minha mãe falava, come bifinho, eu não queria bifinho. Sim. Assim, acho estranho comer bichos. E acho que isso que eu escrevi numa das colunas, que a minha amiga falou, que você falar que gosta dos bichos e comê-los é um pouco esquisito, a meu ver. Fica um paradoxo. Fica um paradoxo. Tem gente que não vive sem carne, né? Então também não dá para fazer uma campanha, todo mundo para de comer carne. Sim, sim, porque há casos até médicos que quando é necessário ferro, é preciso comer a carne. Não dá para. Isso daí é uma discussão muito individual, né? Não dá para fazer uma coisa geral. Mas eu, para mim, prefiro não comer. Certo. E sobre a linguagem dos bichos, uma linguagem afetiva ou uma linguagem real, sobre essa comunicação que a gente pode ter com o animal e o animal conosco. Hoje eu vi um vídeo na internet que eu fiquei assim, pasma. Um gatinho tentando ressuscitar a sua namorada, que havia sido atropelada. E ele tem gestos com ela de amor, como dizendo, levante, o que você tem? E ele parece que a beija, que a acaricia. E que ele ficou quase 2 horas tentando reanimar a gata, até que viesse um socorro também. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa da linguagem do animal. Olha, eu acho os animais 100 vezes mais evoluídos que a gente espiritualmente. Por exemplo, essa coisa que eles não se preocupam com o amanhã, com a morte, com nada. Eles são aqui agora, eles são zen budistas de nascimento. Eu falei sobre o lírio na abertura do programa, e é exatamente isso, olhai os lírios do campo. Eles não ceifam e, no entanto, nem Salomão se vestiu como eles. Né? Então, eu acho eles, nesse ponto, muito evoluídos. Acho que são seres mais sábios que a gente. Né? Eles desvalorizam, eles não dão os valores absurdos que a gente dá, eles não destroem o próprio planeta. Né? Coisa mais óbvia, que só a gente que destrói. Raramente eles matam da própria espécie. E eles matam sempre com a finalidade de se alimentar, né? Ou de se defender, de alguma sobrevivência mesmo. Eles não matam gratuitamente, eles fazem guerras, não existem guerras de animais, histórias de guerras, né? Imaginou um tigre que resolve matar os leões e tal, né? Então, eu acho eles profundamente evoluídos, acho eles muito claros, para mim é muito mais fácil lidar com animais. Eu acho assim, depois que eu comecei a escrever a coluna, os cachorros estão me olhando com mais benevolência do que antes. Porque eu sempre converso com um cachorro na rua, né? Todo mundo acha que eu sou meio doida, mas eu vou, encontro com um, converso com Você leva essa experiência da linguagem ao extremo. E ultimamente eles estão me olhando assim, eles chegam para falar comigo, assim, o dono fala, mas ele nunca fez isso com ninguém e tal. Acho que eu estou com o ibope bom, com a cachorrada, né? E eu acho eles muito claros. Muito sinceros, né? Em termos de fenômeno da linguagem, a gente sabe, por exemplo, que existe a linguagem dos golfinhos ou das abelhas, aquela organização das formigas, ou os elefantes, quando vão morrer, se retiram, se afastam, andam nas manadas. Então, a gente percebe uma comunicação forte em vários animais. Eu acho que escrevi semana passada sobre isso, que eles estavam dando um valor enorme à cachorrinha, que entendia não sei quantas mil palavras do ser humano, 1000 e tantas palavras, né? Uma Border Collie. E eu falei, não, a gente não entende nenhuma palavra deles. Você não sabe diferenciar o latido A, B ou C, né, do seu cachorro, a não ser depois de muita convivência, etc. Né? A gente não entende nada e eles entendem tudo. Então, eles são realmente seres superiores. Não adianta a gente insistir. E eu acredito que a linguagem do amor todos conhecem. Todos os bichos conhecem a linguagem do amor.